Olá, como você está? Você está no canal Prof. Marcos Santos. E se você ainda tem algumas dúvidas sobre potenciação, esse é o assunto que nós vamos abordar hoje. Vamos resolver algumas questõezinhas, relembrando algumas propriedades de potenciação, né? Lembrando que potenciação nada mais é do que uma forma diferente da gente expressar a multiplicação quando os fatores são iguais. Então, vamos aqui compartilhar com vocês algumas questões para nós podermos fazer juntos. Primeira questão fala o seguinte: usando potências de mesma base e as propriedades das potências, resolva. Então, vamos resolver aí essas questões usando as propriedades. Vamos aqui à primeira questão. Nós temos, na primeira questão, ou melhor, 3 quartos elevados à quinta potência vezes 0,75 elevado a menos 2. Bom, a primeira coisa que a gente vai se preocupar quando a gente fala nas propriedades, as bases elas precisam ser iguais. E aqui nós temos uma base que é 3 quartos e outra base que é 0,75. Seria muito interessante que a gente já começasse a passar esse 0,75, por exemplo, da forma decimal para a forma de fração, para facilitar a nossa vida, né? Ou, se você quiser também, pode passar, né, o 3 quartos para a forma decimal, também vale. Se nós formos optar pela segunda opção, optar pela segunda maneira, né, transformar esse 3 quartos num número decimal, podemos até incorrer em algum momento, não é o caso agora, mas de que o número não seja uma divisão exata e pode incorrer em problemas, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos transformar o 0,75 em fração. Então, 0,75, como a gente mesmo também pode ler, é a mesma coisa que 75 centésimos. A primeira casa após a vírgula é a casa dos décimos, a segunda casa é a casa dos centésimos. Então, ó, lembrando que 0,75, que é 75 centésimos, pode ser escrito assim também, ó, 75 sobre 100. Se nós formos simplificar essa fração, dividindo em cima e embaixo por 25, nós vamos obter, então, a seguinte fração. 75 dividido por 25 vai dar 3, e 100 dividido por 25 dá 4, ou seja, 3 quartos. Que interessante, né? Agora nós recaímos na mesma base. Então, vamos reescrever isso aqui. Ficaria, então, 3 quartos elevados à quinta potência, vezes, no lugar de 0,75, vamos colocar 3 quartos também. 3 quartos elevado a menos 2. Bom, e agora, o que nós vamos fazer? Se você tem a multiplicação de potências que têm a mesma base, a gente repete a base, 3 quartos, e somamos os expoentes, ou seja, 5 mais menos 2, que é a mesma coisa que 5 menos 2. Então, nós temos aí 3 quartos elevados a 3. Ok? Uma questãozinha simples, né? Simplesmente utilizando algumas propriedades e a gente consegue resolver. Ok? Vamos então fazer o item B. Se você quiser tentar fazer o item B também, fique à vontade. Dá uma pausa aí no vídeo e tenta fazer. Ok? Bom, vamos então à resolução do item B. Aqui nós temos que relembrar também uma propriedade bastante interessante. Uma das primeiras que a gente aprende na potenciação. O item B é 5 elevado a m mais 2, tudo isso sobre 5 elevado a m menos 1. Bom, se você reparar, nós temos aqui no expoente uma soma. E tem uma propriedade que nos leva para a soma, a propriedade da potenciação. Vamos relembrar um pouquinho? Vamos supor que nós temos uma base A elevada a um expoente n. E vamos multiplicar, então, a mesma base A elevada a um outro expoente, agora m. E aí tem uma propriedade que diz o seguinte: multiplicação de potências que têm a mesma base. A gente repete a base e soma os expoentes. Então, aqui nós vamos ter n mais m.
n mais m no expoente. Ok? Só que o que nós temos ali é exatamente a parte final. Então, nós vamos voltar, né, para o produto, né? Vamos fazer uma fatoração, vamos fazer aparecer esses fatores. Então, esse 5 elevado a m mais 2 vai se transformar no seguinte: 5 elevado a m vezes 5 elevado a 2. Se você for fazer a multiplicação de potências de mesma base, usando essa propriedade, vai voltar exatamente para cá, né? Então, vamos fazer a mesma coisa embaixo. Só que embaixo nós temos um detalhe. Aqui em cima nós temos uma soma, aqui nós temos uma subtração. Então, vamos relembrar uma outra propriedade que diz o seguinte: a elevado a n dividido por a elevado a m. Isso dá o seguinte: você repete a base, você tem divisão, né, de potências com a mesma base, você repete a base, que é igual, e vai subtrair os expoentes. Então, fica n menos m. É exatamente o que a gente tem aqui, né? Uma subtração, uma diferença no expoente. Então, isso pode se transformar em 5 elevado a m dividido por 5 elevado a 1, ou simplesmente 5. Bom, agora é hora de a gente dar uma arrumadinha aqui nessa expressão, né? Essa expressão nós podemos fazer o seguinte: nós temos a divisão de duas frações, né? Na realidade, temos aqui uma fração aqui em cima que é representada por 5 elevado a m vezes 5 elevado ao quadrado, e embaixo nós temos 5 elevado a m dividido por 5. Então, diz a regrinha da divisão de frações que quando a gente divide duas frações, a gente repete a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Então, repetindo aqui a primeira fração, o denominador, né? Tem 5 elevado a m vezes 5 elevado ao quadrado, que nós já também automaticamente podemos transformar em 25, né? 5 elevado ao quadrado é 25. Então, vamos multiplicar isso pelo inverso da segunda fração. E a segunda fração é 5 elevado a m sobre 5, vai se transformar em 5 sobre 5 elevado a m. Opa, olha só que legal. Repara que nós temos uma multiplicação em cima e nós temos um fator que é igual aqui embaixo, né? Ou seja, podemos simplificá-lo, né? Dividir ele por ele mesmo, vai dar 1. Sobrou o quê? 25 vezes 5. E isso é igual 5 vezes 5, 25, e vão 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. 125. Legalzinho, né? Ok. Vamos partir, então, para o próximo exercício. Em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos, e em cada galho 12 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? Bom, uma maneira da gente começar a enxergar e entender isso é entender de trás para frente. Nós vamos ver que em cada galho tem 12 maçãs, em cada árvore tem 12 galhos, e nesse sítio tem 12 árvores. Ou seja, você tem uma multiplicação de 12 vezes 12 vezes 12. É igual, né, a 12 elevado ao cubo. Quanto é que vai dar isso? Vamos lá. 12 elevado ao quadrado, 12 vezes 12, isso dá 144. E se a gente multiplicar isso por 12, 1.728. Faça as contas direitinho aí depois para ver se o tio errou aqui, hein? Ok? Tranquilinho, né? Um exercício simples de aplicação aí da teoria, né? Do que seria a teoria da potenciação, né? Quando a gente multiplica, tem uma multiplicação de fatores que são iguais, né? Isso daria aqui 12 elevado ao cubo, e 12 elevado ao cubo dá 1.728. Bem simples esse, né? Vamos para o próximo. O valor da expressão 20 vezes x ao cubo mais 2x ao quadrado y à quinta potência, para x igual a menos 4 e y igual a 2 é uma questãozinha de múltipla escolha, da gente substituir os valores de x e y e encontrar a resposta, né? Então, vou copiar aqui ao lado, né, a expressão, que é 20 vezes x elevado ao cubo, só que x, a gente vai trocar o valor depois, tá? Vou recopiar aqui primeiro, mais 2x ao quadrado, y à quinta potência. Vamos lá, então.
No lugar de x, vamos colocar o menos 4, então vai ficar 20 vezes menos 4 elevado ao cubo, mais 2 vezes x elevado ao quadrado. Só que x também será substituído por menos 4. Vezes y, y será substituído por 2, então 2 elevado à quinta potência. Ok? Então, ao que isso é igual? Primeiramente, a gente vai olhar aqui para essa expressão e ver que tem potência para fazer, né? Então, vamos fazer a potência primeiro, antes de fazer a multiplicação. Então, vamos elevar menos 4 ao cubo. E, enquanto isso, vamos repetir esse 20 aqui, né? 20 vezes... Vamos pensar primeiro no número. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4, 64. E tem uma regrinha da potência que diz o seguinte: quando o expoente é ímpar, a gente repete o sinal da base. Então, o sinal aqui será ainda de menos. Mais 2 vezes... bom, esqueci de colocar o desenho aqui em cima, né? 2 vezes menos 4 elevado ao quadrado. Aplicando também uma regrinha que diz que quando o expoente ele é par, a resposta é sempre positiva, nós vamos simplesmente fazer aqui 4 elevado ao quadrado, que dá 16, e isso vai dar 16 positivo, tá bom? Então, relembrando essa regrinha, quando o expoente é ímpar, a gente repete o sinal da base, quando o expoente é par, independente do sinal da base, se é positivo ou negativo, a resposta é sempre positiva. E aqui nós temos, então, 2 elevado à quinta potência, que é 2 vezes ele mesmo, 5 vezes, ou seja, 32. Bom, agora é só fazer conta, né? Aqui nós temos 20 vezes menos 64. Uma maneira simples da gente fazer essa conta é esquecermos o zero por um momento. Vamos fazer 2 vezes 64, que dá 128. E agora, no final, a gente acrescenta o zero. Então dá 1.280, mas como nós temos números, um número positivo vezes um número negativo, sinais diferentes na multiplicação, dá sempre menos. Então, isso dá menos 1.280. Aqui, como só tem números positivos nessa multiplicação, eu já sei que vai dar positivo. Vamos fazer, então, 2 vezes 16, isso dá 32, vezes esse outro 32 aqui. Vamos ver quanto dá isso. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, isso aqui vai dar 4, 12, vai 1, 10, 1024. 1024, então, positivo, e menos 1.280. Então, vamos fazer essa subtração, né? Sinais diferentes na soma ou subtração, a gente subtrai e fica com o sinal do maior número. Então, 1.280 menos 1024. Isso vai dar 10 menos 4 vão dar 6. Aqui caiu para 7. 7 menos 2 vão dar 5. 12 menos 10 vão dar 2. 256. Como o sinal do maior aqui é menos negativo, então vai dar menos 256. Ok? Vamos partir então para o próximo exercício. Um adulto humano saudável abriga cerca de 100 bilhões de bactérias somente em seu trato digestivo. Que coisa, hein? Muita bactéria, né? Bom, mas muitas dessas bactérias também são bactérias do bem. Esse número de bactérias pode ser escrito como? Como escrever, então, 100 bilhões? Vamos colocar aqui 100. Se colocarmos 3 zeros, se transforma em 100 mil. Se colocarmos mais 3 zeros, 100 milhões. Se colocarmos mais 3 zeros, 100 bilhões. Então, na realidade, nós temos aqui 1 seguido de 2, 1 mais 3, 5, 8, 11 zeros. Ou seja, a mesma coisa que 10 elevado à 11ª potência. 10 elevado a 11. Letra C. Lembrando que para as potências de 10, né, basta você contar a quantidade de zeros e colocar no expoente, né? Ou, se você estiver calculando, né, basta pegar o número do expoente e colocar com uma quantidade de zeros. Exemplo, se nós tivermos 10 elevado a 15, isso é a mesma coisa que 1 seguido de 15 zeros, tá certo? Então, ficou bem simples isso aqui. Partamos, então, para o próximo exercício.
Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. A experiência de anos anteriores mostra que, de um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. É esperada a presença de 345 visitantes para o primeiro dia do evento. Uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia aí nós temos as opções. Então, o que acontece é que são 4 dias de evento. O primeiro dia, aqui são 345 visitantes esperados, 345. E a cada dia, então, vai sendo triplicado esse número. O segundo dia, então, vai ser multiplicado por 3, o terceiro dia também multiplicado por 3, e no quarto dia também multiplicado por 3. Se a gente olhar para isso aqui, isso nada mais é do que 3 elevado ao cubo. Então, nós já teremos aqui, olhando para essas respostas, a resposta que nos interessa. 3 elevado ao cubo vezes 345, que é a opção C, letra C, ok? Bem tranquilinha também essa questão, né? É realmente uma questão para a gente não zerar a prova, né? E é uma questão do Enem de 2016. Vamos à próxima questão. Sabendo que x é igual a 20 elevado a 100 e que y é igual a 400 elevado a 50, pode-se afirmar que... Aí temos que ver mais ou menos, montar essa situação e vermos qual dessas opções seria correta. Bom, primeiro vamos copiar aqui do lado, né? X está dizendo que é igual a 20 elevado a 100. E vamos fazer aqui um paralelo, né? 400 elevado a 50, isso é igual a y. O que nós podemos fazer? Bom, nós podemos mexer um pouco aqui nessa base, né? 20, quem seria 20? Eu posso reescrever o 20 como sendo 2 vezes 10. Isso tudo elevado a 100. Não sei se muda muita coisa, mas vamos deixar por aí. E aqui, nós teremos então essa base, nós podemos mexer nessa base. Nós podemos dizer então que 400 é a mesma coisa que 4 vezes 100. Então nós teríamos y igual a 4 vezes 100 elevado a 50. Mas as bases ainda não são iguais, a gente não tem muito como fazer esse comparativo se nós não formos calcular. Mas a gente pode mudar um pouquinho aqui também. Ó. Repara que você tem o 4 e você tem o 100. A gente pode reescrever 4 e 100 como potências. E potências com o mesmo expoente, você vai ver. Olha só, y vai ser igual a, no lugar do 4, vamos colocar 2 elevado ao quadrado. No lugar do 100, lembra que 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. E tudo isso estará ainda elevado a 50. Vamos modificando, já está dando uma outra carinha ali, né? Quando nós tivermos um produto em que as bases, melhor dizendo, em que você tem potências que têm os mesmos expoentes, esses expoentes que são iguais, nós podemos colocar em evidência. Então, 2 elevado a 10 vezes, 2 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2, né, elevado ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10, tudo isso elevado ao quadrado. E, claro, tudo isso aí vai estar elevado a 50. E isso é o valor de y. Onde você tirou isso? Bom, existe uma propriedade que diz o seguinte: se você tem o produto de 2 números e eles estão elevados a um mesmo expoente, você pode distribuir esses expoentes pelos números. Isso aqui, por exemplo, daria A elevado a n vezes B elevado a n. E o que nós temos aqui é exatamente o contrário, né? Aqui a gente tem um produto, né? E nós podemos voltar para essa propriedade de cá, colocando em evidência ali o expoente. Opa, então já está melhorando. Tem uma outra propriedade ainda que a gente precisa relembrar, né? Potência de uma potência, que é exatamente o que aconteceu aqui agora. 2 vezes 10 elevado ao quadrado, isso está elevado também a 50. Então, como que a gente faz isso? A gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, temos aqui ó, y
igual a 2 vezes 10, que é a minha base, tudo isso elevado a 2 vezes 50, que é 100. Opa, 2 vezes 10 elevado a 100, isso gera o valor de x também. Então já sei que a opção correta é a opção A. X é igual a y. Ok? O que nós vimos aqui? Nós vimos aqui, então, algumas propriedades, como a propriedade de... Nós temos aqui a potência de um produto, né? E aqui nós fizemos exatamente o contrário, né? Nós já tínhamos o produto e depois colocamos em evidência o expoente que era comum, né? E também a potência de uma potência, ou seja, a elevado a n, tudo isso elevado a m, isso é igual a elevado a n vezes n. Tranquilinho? Partiu para o próximo, então. Sabendo que x elevado a... Opa, essa aqui é a mesma, né? Então, essa questão já foi feita. Só está escrito de uma outra maneira. Ok. Então é isso. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa da aula de hoje. E se você ainda não é inscrito no meu canal, faça essa gentileza aí, se me agradar. Inscreva-se no canal. Compartilhe também com aqueles que você sabe que precisam aprender um pouco mais desse conteúdo. E a gente se vê a qualquer momento desse. Um abraço para você.